Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vídeo solicitado até por clientes nossos aqui, né? A gente tem muito cliente aí com essa situação, com sequela de poliomielite. E aí eu quero explicar para você quais as modalidades de aposentadoria que as pessoas que têm essa sequela de poliomielite aí se enquadram, tá? E aí você entender as diferenças entre as modalidades e verificar qual que se enquadra na sua situação. Bom, para quem não sabe, pessoal, há anos atrás, teve um surto de poliomielite que acabou deixando muitas pessoas com sequelas, algumas no estado mais grave, outras numa situação mais branda, mais leve, mas o ponto é, se você for com sequela de poliomielite, você pode se enquadrar em algumas das modalidades de aposentadoria que eu vou trazer aqui para você. Bom, a gente tem aquelas pessoas que têm a sequela de poliomielite já determinada, né? Ou seja, ela já teve a sequela desde a infância, e essa sequela não teve uma evolução, então às vezes é considerada uma sequela até mais leve, mais branda, e essa pessoa consegue trabalhar, consegue exercer suas atividades normal, consegue estudar, consegue fazer todos o que é considerado normal para uma grande maioria de pessoas. Tem uma redução em algumas situações, por exemplo, de locomoção e tudo mais, mas não deixa de ter essa sequela e não deixa de ter problemas. Para essas situações, para a pessoa que está trabalhando, consegue trabalhar, ela pode se encaixar no que a gente chama hoje da aposentadoria da pessoa com deficiência. E a gente tem duas situações. A aposentadoria da deficiência ela tem por idade e por tempo de contribuição. Então, a pessoa com uma sequela de poliomielite, ela pode sim se enquadrar na aposentadoria por deficiente, desde que cumprida alguns requisitos. Como a poliomielite normalmente é desde a infância, o primeiro requisito, ela já vai conseguir comprovar, que a gente chama aqui de longo prazo. Então, você tem que ter, né, uma sequela que reduza sua capacidade aí de trabalho por algum motivo, no caso aqui a sequela de poliomielite, por um longo período. Um longo período a gente considera no máximo, aí, né, no mínimo, quer dizer 2 anos. Então, se a pessoa tem isso desde a infância, ela já cumpriu o primeiro requisito necessário. Segundo requisito, se for da aposentadoria por tempo de contribuição, é comprovar a gravidade dessa sequela que você teve, né? Então, ela pode ser com 20, 24 ou 28 anos, no caso da mulher, onde 20 anos é uma sequela grave, né? Ou seja, uma deficiência grave, 24 anos uma deficiência moderada e 28 anos uma deficiência leve para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, uma mulher com uma sequela de poliomielite, se ela tiver no mínimo, aí vamos colocar 20 anos de contribuição, ela pode se aposentar independentemente da sua idade, se a sua sequela for considerada grave. Se for considerada moderada, 24 anos. Se for considerado leve, 28 anos de tempo de contribuição. Lembrando, sem exigência de idade. No caso dos homens é um pouquinho diferente, aumenta o tempo aí de contribuição. Então, um homem com sequela de poliomielite pode conseguir se aposentar com 25 anos de contribuição, se for considerado uma deficiência grave, né? Se for considerado uma deficiência moderada, com 29, se for considerado uma deficiência leve, com 33 anos de contribuição, de novo, sem necessidade de idade. Então, isso é importantíssimo. Então, além da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, com sequela de poliomielite, que é o que a gente está tratando aqui, a gente tem a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, diferentemente da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ele exige uma idade mínima, um tempo de contribuição mínimo também, e aí, além disso, um tempo mínimo de deficiência. Então, novamente, né, como normalmente uma sequela de poliomielite é desde a infância, você consegue comprovar o longo período. Só que aqui na aposentadoria por idade, você tem que provar 15 anos que tem essa sequela, que tem essa deficiência. Aí você precisa comprovar, além desses 15 anos de deficiência, 15 anos de tempo de contribuição. E aí, nesse caso, você precisa comprovar uma idade. No caso da mulher, 55 anos de idade e no caso do homem, 60 anos de idade. Então vamos ver aqui o primeiro passo. Então a pessoa que tem sequela de poliomielite pode se aposentar por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E ela tem duas modalidades. Ou aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ou aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Se for mulher, 20, 24 ou 28 anos, dependendo do grau da deficiência. Se for homem, 25, 29 ou 33 anos, dependendo do grau da deficiência. Então, nessa por tempo de contribuição, você não precisa de uma idade.
Na aposentadoria por idade por deficiência, você precisa de uma idade mínima, no caso da mulher, 55 anos, no caso do homem, 60 anos, tempo de contribuição mínimo, 15 anos, e tempo de deficiência mínima, 15 anos também. Então entenda, as aposentadorias por deficiência são essas duas modalidades. Por tempo de contribuição, por idade, uma não exige idade, apenas tempo, e a outra exige idade, tempo de contribuição e tempo de deficiência mínima. Perfeito? Então você com sequela pode se enquadrar nessa modalidade. Uma outra situação que a gente tem é a aposentadoria por incapacidade permanente, o que a gente chama aqui de antiga, né, aposentadoria por invalidez. Essa modalidade de aposentadoria, diferentemente da deficiência, você precisa comprovar uma invalidez. Então a pessoa com sequela de poliomielite tem que estar inválido para conseguir essa modalidade de aposentadoria. Só que nessa situação da aposentadoria por invalidez, ela exige uma carência mínima, ou seja, um tempo de contribuição mínimo de pelo menos 12 contribuições, qualidade de segurado, tá? E aí independe também da idade. Então observe que nas duas situações, ou aposentadoria por tempo de contribuição por deficiência, ou aposentadoria por idade por deficiência, ou aposentadoria por invalidez, você tem que ser contribuinte do INSS. Você não consegue nenhum benefício previdenciário sem ter tempo de contribuição. E por que eu chamo a atenção das pessoas que são inscritos aqui, até dos que não são inscritos, estão vendo esse vídeo pela última vez, da sequela de poliomielite? Porque em muitas situações as sequelas não foram tão gravosas, tá? E a pessoa consegue trabalhar, consegue exercitar, mas ficou com aquela sequela. Mas ela pode sim ser enquadrada por deficiência. E às vezes o segurado está esperando aí uma idade mínima para aposentar, sem saber que tem direito da aposentadoria por deficiência, sem saber que tem direito de comprovar apenas tempo de contribuição, sem esperar uma idade. Eu digo isso porque a gente tem diversos clientes nessa situação e diversos clientes que sequer sabiam que tinha direito a essa modalidade de aposentadoria e hoje, inclusive, já está aposentado. E se você é cliente nosso, já comenta aqui embaixo. Olha, doutor, para mim aconteceu exatamente isso, que a gente bateu um papo e foi isso que aconteceu. Se você já é cliente, já comenta aqui. Se tem dúvidas sobre a sequela de poliomielite, como ela se enquadra na deficiência, deixa nos comentários aqui para mim também. É importante eu entender para eu conseguir te ajudar com mais detalhes. Lembrando que aqui no YouTube eu tenho uma playlist exclusiva só tratando da aposentadoria da pessoa com deficiência. Nessa playlist eu falo de valor de cálculo, tempo de contribuição, como se enquadrar, como passar na perícia, como é feita a perícia biopsicossocial, quais os documentos que você tem que levar. É uma playlist espetacular aqui no canal, ela é única, ela só trata da aposentadoria por pessoas com deficiência. Dá uma olhada, eu acho que é muito viável você entender regras de cálculo e tudo mais. Estuda um pouquinho, ficou com dificuldades? Deixa aqui no comentário que eu vou estar te ajudando, tá bom? Vem com a gente que amanhã, sexta-feira, tem Papo Previdenciário. Até lá, tchau!